Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, já que vocês podem estar assistindo esse vídeo em qualquer horário. O tema da minha exposição é a estabilização da tutela de urgência antecipada. Vou repetir, a estabilização da tutela de urgência antecipada. Vocês sabem que é um tema que está gerando muitas dúvidas para os advogados, dúvidas ao juiz, aos promotores e mesmo aos estudantes. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse tema. Então, eu resolvi gravar vídeos, na verdade são 2 vídeos, para que não fique muito cansativo. Eu vou dividir minha exposição em 2 vídeos. Numa primeira parte, que é o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma introdução do tema, para que vocês conheçam um pouco melhor esse assunto. E numa segunda parte, nós vamos ver questões mais específicas sobre a estabilização da tutela antecipada. Eu acredito que a essa altura, vocês já tiveram contato com o novo CPC, com o CPC de 2015, e já sabem também, mais ou menos, pelo menos um pouco, as mudanças do novo CPC em relação ao sistema das tutelas provisórias. Vocês sabem que o CPC ele optou por fazer o seguinte: o CPC de 2015 ele eliminou o livro que trata do processo cautelar e resolveu inserir na parte geral um livro e uma parte específica sobre tutela provisória de urgência, tanto cautelar quanto antecipada ou satisfativa, porque para o novo CPC falar em tutela antecipada é a mesma coisa que falar tutela satisfativa, e colocou também tutela de evidência lá. Nós temos regras que são gerais, aplicadas a qualquer tutela provisória, seja antecipada, cautelar ou mesmo de evidência, e regras específicas quanto às tutelas antecipadas ou cautelares antecedentes, ou seja, aquelas que você faz o pedido da liminar antes do pedido de tutela definitiva. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando a gente fala de tutela provisória antecedente, quer seja antecipada, quer seja tutela cautelar, o CPC de 2015 ele resolveu colocar regras específicas para as tutelas antecedentes. As incidentais, ou seja, aquela que você faz junto com o pedido de tutela principal, essa não teve grandes mudanças. Você vai ver que é praticamente o mesmo procedimento, né? Tanto se for cautelar ou se for satisfativa ou antecipada, você vai ver que o procedimento das incidentais é o mesmo. Agora, quando a gente fala de antecedente, esse que você faz antes do pedido principal, aí você vai ver que o CPC ele resolveu, por questões até da natureza da decisão, separar um do outro. Bom, eu já falei que o título da minha exposição é Estabilização da tutela de urgência antecipada. Então, notem bem, eu não falei estabilização da tutela cautelar. Será que foi por acaso? Será que foi por acaso que eu falei estabilização da tutela antecipada e não estabilização da tutela cautelar? Vocês devem imaginar que isso não foi por acaso, né? Por que eu deixei de fora a tutela cautelar? Porque a estabilização da tutela só se aplica à tutela antecipada, ela não se aplica à tutela cautelar. Vamos imaginar. Se o devedor está dilapidando o seu patrimônio, então está começando a transferir os bens para terceiros, né? Começou a vender os bens, começou a transferir para parentes e tal. Você é credor, né? Você tem interesse em receber, você quer receber o dinheiro, seu crédito, né? Que é o direito, seu direito acautelado, né? O seu crédito. Você pode, por cautela, para conservar esse seu direito de crédito, requerer o arresto cautelar, né? Você vai bloquear os bens do devedor para depois você, num pedido principal, conseguir a satisfação, conseguir transformar esses bens em dinheiro. Pois bem, dito isso, vejam só, tem sentido você realizar o arresto cautelar, bloquear os bens e estabilizar esse arresto? Ficar lá eternamente bloqueado os bens do devedor? Tem sentido isso? Não parece que não tem, né? E não tem mesmo, né? Quando você bloqueia os bens do devedor, você o faz até o tempo que você consegue transformar esses bens em dinheiro e consegue a satisfação. Então não tem sentido você estabilizar uma tutela cautelar. Só tem sentido você estabilizar uma tutela antecipada, que é satisfativa. Pois bem, mas o que significa estabilizar uma tutela de urgência antecipada? Já que eu estou falando tanto de estabilização, né? O que significa estabilizar uma tutela de urgência antecipada? Eu já adianto para vocês, e aí eu quero que vocês também tenham claro o que é estabilização. Que estabilizar é fazer com que uma decisão prolatada em cognição sumária
ainda que ela, portanto, não tenha transitado em julgado, que ela gere efeitos de forma imutável. Então, isso que é estabilizar, é fazer com que essa decisão, prolatada em cognição sumária, ou seja, em juízo de probabilidade, antes do trânsito em julgado, que ela gere efeitos de forma imutável. Então, vejam, não é a coisa julgada, quando você tem uma decisão transitada em julgado, após cognição exauriente, um dos efeitos da coisa julgada é justamente essa imutabilidade. Então, eu não estou falando de uma decisão transitada em julgado. Eu estou falando de uma decisão liminar que, antes do trânsito em julgado, portanto, ela gera efeitos de forma imutável. Só que estabilizar também não é só isso, não. Estabilizar é mais do que isso. Estabilizar é não permitir a revogação, a modificação da tutela provisória liminar concedida. Ou seja, é deixá-la imutável mesmo antes do trânsito em julgado. Então, você sabe bem que a regra geral das tutelas provisórias é a revogabilidade ou a modificabilidade. Aqui eu estou falando de uma decisão provisória, e aí, repito, antes do trânsito em julgado, portanto, que ela vai se tornar imutável. Eu não estou falando de uma decisão transitada em julgado. Então, isso que é estabilizar. É fazer com que uma decisão liminar, portanto, antes do trânsito em julgado, se torne imutável. Entenderam o que é estabilizar? Eu espero que sim. E quem nos ajuda a entender isso, dentre outros autores, e aí eu vou citar aqui um deles, é o Eduardo José da Fonseca Costa. Ele vai trazer algo, vou até pedir para projetar para vocês, um trecho da obra dele, que ele fala o seguinte, estabilidade, outra coisa não significa, senão irrevogabilidade e imodificabilidade desse elemento. Aí ele está falando do elemento sentencial, ou mandamental, executivo, né, que foi antecipado na decisão. Então, estabilidade outra coisa não significa, senão irrevogabilidade e imodificabilidade desse elemento. Estabilizar, olha que interessante esse trecho. Estabilizar é imunizar contra revogação ou modificação. Enfim, estabilizar é imutabilizar. Vejam, uma tutela, e aí isso tem que ficar assim, muito evidente para vocês. Uma tutela antecipada liminar, em princípio, ela não deveria gerar efeitos para sempre. Não é isso? Se é uma decisão liminar, ela não deveria durar para sempre, né? Só que aí a gente tem que lembrar aquelas lições antigas que até hoje a gente utiliza, né? Que a origem está aí, do que é provisoriedade, né? Já que a tutela antecipada ela é provisória, né? O que é provisoriedade? Aí Piero Calamandrei, italiano, processualista italiano, ele escreveu um livro em 1936 que ele falava que provisoriedade, né, tem a ver com troca, você trocar uma decisão pela outra, né? Então vou dar uma decisão provisória que vai ter eficácia, vai gerar efeitos até que venha uma decisão definitiva e a substitua. Então provisoriedade, que é o caso da tutela antecipada, tem a ver com essa troca. Você troca uma decisão provisória por uma definitiva. Piero Calamandrei, portanto, processualista de Firenze, falava isso, né? Falava que a provisoriedade é marcada por essa troca. Lopes da Costa, aqui no Brasil, também na primeira metade do século passado, também falava a mesma coisa, seguia essas lições de Piero Calamandrei. Pois bem, a estabilização, portanto, você deixar uma decisão provisória imutável, não é, portanto, ela foge dessa regra geral, né? Porque você não vai trocar essa decisão por outra. Então, quando você estabiliza uma decisão, você a torna imutável. Então, foge um pouco dessa lógica, né, de Calamandrei e de outros autores, mesmo do código mesmo nosso de 2015, de que uma decisão provisória ela tem eficácia até que uma outra decisão definitiva a substitua. Vai fugir dessa lógica, né? E aí eu queria trazer para vocês alguns outros detalhes do CPC de 2015 sobre a estabilização da tutela antecipada. Está lá no artigo 304, eu vou pedir para projetar para vocês também. Lá no artigo 304 diz o seguinte, a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, que fala lá da tutela antecipada antecedente, torna-se imutável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, vou ler rapidinho mais uma vez. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.
Vejam 4 detalhes importantes aí que a gente pode extrair dessa primeira leitura do artigo 304, que é um artigo que eu vou fazer muita referência aqui durante a minha exposição. O artigo 304 ele traz 4 elementos importantes que vão ajudar na interpretação. Primeiro, a gente só vai falar em estabilização da tutela antecipada se for tutela de urgência. Então, vamos deixar claro, né? Tem que ser uma tutela de urgência, não pode ser tutela de evidência, né? Também, como eu falei com você, só pode ser usada na tutela antecipada, na satisfativa, não pode ser usada na cautelar, né? Uma outra questão, você só vai falar em estabilização da tutela antecipada se ela for prolatada em caráter antecedente. Então, se você faz o pedido antecedente para depois fazer o pedido principal, aí você pode falar em estabilização. Mas se for incidental, você não vai poder usar essa lógica, né? E também um outro detalhe que o artigo 304 fala o seguinte, ó, que o réu não pode recorrer, né? O réu não pode recorrer. Então, veja, são esses 4 elementos importantes para a gente iniciar essa conversa e essa interpretação do artigo 304. Esses 4 elementos importantes. Estabilização da tutela antecipada só pode ser de urgência, só pode ser antecipada, só pode ser se for antecedente e o réu não pode recorrer. Agora, no artigo 304, fala assim, né, que esse último item que eu falei com vocês, fala assim, estabiliza, que a tutela antecipada vai estabilizar quando não for interposto o respectivo recurso. Mas o que é recurso nesse artigo? O que quer dizer recurso, né? A gente vai ter que interpretar isso no sentido restrito, assim, a gente vai ter que falar assim, ó, recurso, então, tem a ver com meio recursal, só agravo de instrumento, já que é decisão liminar, né, e urgente, então seria caso de agravo de instrumento só. Então, se o réu não interpuser o agravo de instrumento, então estabiliza, mas é só agravo de instrumento. Aí eu falo com você o seguinte, que eu vou trazer aqui, há uma divergência na doutrina, e esse tema não foi debatido ainda pelos tribunais superiores, mas há uma divergência da doutrina sobre isso. Eu vou colocar a minha posição e a posição de alguns autores, mas vocês depois reflitam sobre isso. A meu ver, quando o artigo 304 fala assim, que vai estabilizar quando não for interposto o respectivo recurso, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que interpretar essa palavra recurso em sentido mais amplo possível, ou seja, quando o réu não interpuser ou não apresentar qualquer meio de impugnação. Então, por exemplo, se ele interpuser um agravo de instrumento, não estabiliza. Mas também, se ele apresentar uma petição discordando da liminar que foi deferida, também não vai estabilizar. E assim como a contestação. Se na contestação um dos objetos, matéria de defesa da contestação, for atacar a decisão liminar que foi deferida, concedida, então a gente também não vai falar em estabilização. Então, esse é o meu entendimento e o entendimento de alguns autores, que a gente tem que interpretar essa palavra recurso, quando não for interposto o respectivo recurso, no sentido mais amplo possível, ou seja, por qualquer meio de impugnação. Só que tem autores que afirmam que a gente tem que interpretar isso de forma restrita, ou seja, a gente tem que usar isso só no sentido de agravo de instrumento mesmo. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo de um autor. O nosso colega aqui de Minas, Eupídio Donizete Nunes, ele fala o seguinte, eu vou até pedir para transcrever esse trecho para vocês na tela. Eu separei um trecho da obra dele, que ele fala assim, ó, a mens legislatoris, ou seja, a intenção do legislador, é no sentido de exigir o recurso como forma de evitar a estabilização. Trata-se de um ônus imposto ao demandado. Não basta contestar. Aí no outro trecho ele fala assim, ó, o CPC 2015 poderia ter inserido disposição mais genérica, de modo a permitir a estabilização da medida apenas na hipótese de o réu não se insurgir contra a decisão, seja por meio de petição simples ou por meio de contestação. Aí ele conclui assim, ó, ocorre que essa não foi a vontade do legislador. Então, o que o Eupídio Donizete afirma sobre ele? Ele fala o seguinte, olha, se a parte não interpuser o agravo do instrumento, estabiliza. Não basta colocar na contestação ou apresentar uma petição, né? Tem que recorrer, tem que interpor o agravo do instrumento. Só que essa, a meu ver, essa não é a melhor interpretação do código, né? Com todo respeito ao autor, que é um colega respeitável e estudioso, mas nesse ponto eu discordo dele, né? Eu vou concordar com outros autores, né, que vão afirmar aquilo que eu já disse no início, né? Que você tem que interpretar essa palavra recurso no sentido mais amplo possível, ou seja, no sentido de
qualquer meio de impugnação. Então, por exemplo, vou trazer aqui um trecho, o nosso colega lá da Bahia, Fred Dias Júnior, ele afirma o seguinte, olha, ele vai afirmar vocês vão perceber no trecho que eu vou transcrever para vocês, que eu vou pedir para projetar, que ele vai afirmar o seguinte, que qualquer meio de impugnação já não permite a estabilização da tutela antecipada. Ela já não deixa de ser imutável. Então, vamos transcrever um trecho para vocês, vou pedir para colocar na tela. Embora o artigo 304 do CPC fale apenas em não interposição do recurso, a inércia que se exige para a estabilização da tutela antecipada vai além disso. É necessário que o réu não se tenha valido de recurso nem de nenhum outro meio de impugnação. Por exemplo, suspensão de segurança ou pedido de reconsideração, desde que apresentados no prazo que dispõe a parte para recorrer. E no outro trecho ele fala o seguinte, se no prazo de recurso o réu não interpõe, mas resolve antecipar o protocolo da sua defesa, fica afastado da sua inércia, o que impede a estabilização. Afinal, se contesta a tutela antecipada e a própria tutela definitiva, o juiz terá que dar seguimento ao processo para aprofundar sua cognição e decidir se mantém a decisão antecipatória ou não. Não se pode negar ao réu o direito a uma prestação jurisdicional de mérito definitiva, com aptidão para a coisa julgada. Em suma, a eventual apresentação de defesa no prazo de recurso é um dado relevante, porque afasta a inércia e, com isso, a estabilização. Então, vejam que eu vou discordar de alguns autores que afirmam que vocês têm que interpretar o artigo 304, a palavra recurso, só no sentido de agravo de instrumento, se não interpuser agravo de instrumento, estabiliza. E vou concordar com os autores, e aí eu me coloco nessa posição, pelo menos a princípio, até que venha um argumento mais forte em contrário, que se o réu apresentar qualquer meio de impugnação, petição, né, seja um pedido de reconsideração, já que a cognição é sumária, né, contestação, ou qualquer forma, se o réu apresentar qualquer oposição à tutela antecipada que foi deferida, você já não vai permitir a estabilização, ela já não será imutável. O juiz vai ter que dar continuidade ao procedimento numa cognição exauriente para apreciar a tutela definitiva. Então, em suma, no artigo 304, onde a gente lê não for interposto respectivo recurso, a gente deve ler não for impugnado por qualquer meio. Né? Bom, então a gente pode tirar já algumas conclusões. Vamos lá. Fora o que a gente já apresentou. Quando o autor expressa na inicial seu desinteresse, melhor dizendo, quando o autor expressa na inicial seu interesse na estabilização e o seu desinteresse na continuidade do procedimento, né, porque o autor ele também pode ter interesse na coisa julgada material, né, em formar a coisa julgada material. Às vezes o autor pode pensar o seguinte, olha, eu quero que se forme coisa julgada material sobre esse tema. Para mim não basta a liminar, ainda que estabilizada. Eu quero dar a essa decisão um caráter de definitivo, de coisa julgada, o efeito positivo da coisa julgada. Então, o autor, para ele conseguir estabilização, ele já tem que colocar na petição inicial que ele tem interesse na estabilização e, portanto, que ele não tem interesse na continuidade do procedimento. Ou seja, se ele consegue eliminar, se ele conseguir eliminar e o réu não opuser resistência, que ele já fica satisfeito com essa liminar, com a estabilização. O autor tem que colocar isso na inicial. Então, esse é o primeiro requisito. O autor tem que colocar isso na inicial. Ele tem que colocar lá que tem interesse na estabilização e que não tem interesse na continuidade do procedimento. Sem isso, não estabiliza. E um outro requisito é que o réu não pode impugnar. Né? Se o réu impugnar isso de alguma forma, né, a liminar deferida, se o réu impugnar a liminar deferida de alguma forma, também a gente não vai ter estabilização. Então, repito, veja que detalhe importante. O autor tem que colocar na petição inicial que ele quer estabilizar a tutela liminar, que ele pede a tutela antecipada, mas ele quer que ela seja estabilizada portanto, ele não tem interesse na continuidade do procedimento. E o réu também, ele não pode impugnar, porque se impugnar também não estabiliza. Então, são dois requisitos importantes para a gente conseguir essa estabilização. Veja que é algo bem diferente do que a gente conhece lá no CPC anterior, né, o CPC de 73. Não existia muito bem essa lógica, pelo menos de forma explícita, no CPC de 73. É algo que me parece novo. Né? Então, veja,
E aí eu vou fazer vou reafirmar isso para que vocês não fique bem claro, para que vocês tenham isso em mente para a questão de ordem prática, né? Que a gente tem que orientar também os nossos colegas advogados, os juízes, promotores, para que entendam bem essa questão da estabilização. Vou repetir. Se o autor deixar de inserir na inicial seu interesse na estabilização, ou se o réu impugnar, por qualquer meio essa liminar, a gente não terá a estabilização da tutela antecipada. Ela será revogável, ela será modificável, né? Há ainda outras questões, né? Uma vez que estabilizou a tutela antecipada, o juiz ele não vai poder modificar ou revogar, nós já vimos isso, né? Só que será possível a gente revisar essa decisão liminar por uma ação autônoma. Não é ação rescisória. A ação rescisória é para a decisão transitada em julgado. Aqui eu estou falando de uma decisão liminar que foi estabilizada e você revisar isso por uma ação autônoma. Mas o juiz aí não vai poder, no mesmo procedimento, modificar, revogar essa tutela antecipada, que seria a regra geral da tutela provisória, né? Então veja, repare que no parágrafo 2º do artigo 304 tem uma menção lá que eu queria que vocês acompanhassem a leitura para a gente interpretar isso bem. Fala assim, ó, parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Então, o que quer dizer isso? Vejam que é diferente da coadjugada. Por quê? Porque na estabilização da tutela antecipada não há cognição exauriente, não há juízo de certeza, né? Na estabilização da tutela antecipada, a decisão vai ser imutável, né? Até que alguém venha questioná-la na ação lá do parágrafo 2º do artigo 304. Então, é possível você reformar, invalidar a decisão, é possível, desde que a parte interessada ajuize uma ação específica. Mas no procedimento, uma vez que ela é estabilizada, o juiz não pode revogar ou modificá-la mais, né? Isso não tem jeito mais. Teria que ajuizar uma outra ação para conseguir esse objetivo, né? Mas só que não é só isso que a gente tem que lembrar. Porque no próprio artigo 304 tem um outro parágrafo que, portanto, é anterior ao parágrafo 2º, que é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele fala o seguinte: no caso previsto no caput, né, que é a estabilização da tutela, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Veja, estabilizou a tutela antecipada liminar, o processo será extinto. É o que fala o parágrafo 1º do artigo 304. Eu não sei se vocês acharam estranho, eu a primeira vez que eu li isso achei muito estranho. Achei esse artigo assim, não me soou bem, mas por quê? Porque eu não estava acostumado ainda com essa lógica da estabilização, né? O que o novo código ia fazer? Então assim, eu ficava pensando, mas como é que é isso? Como é que o juiz vai extinguir algo mantendo os efeitos de uma liminar concedida em cognição sumária? Como é que pode uma decisão provisória continuar a gerar efeitos imutáveis mesmo após a extinção? Isso para mim, eu não entendi muito bem no início. Falei, como é que é isso? Como é que o juiz vai extinguir sem resolução de mérito e depois manter a decisão liminar? Porque normalmente o que eu havia aprendido até então, pelo menos na lógica do CPC 73, é que uma vez que o juiz dá liminar e aí extingue sem resolução de mérito, aquela liminar cai, né? Mas não é o caso aqui. No caso, vai extinguir sem resolução de mérito e a liminar vai continuar gerando efeitos. Então, isso me soou estranho no início, né? Só que eu vou tentar aqui ajudar o legislador e mostrar para vocês que isso tem uma razão de ser, isso tem um motivo, né? O legislador, e aí um outro tema importante aqui do primeiro vídeo, o legislador ele previu a chamada técnica monitória na estabilização da tutela antecipada, né? Essa que é requerida em caráter antecedente. Então, o legislador, para poder inserir lá e regular a estabilização da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, ele usou a técnica monitória. O que é técnica monitória? É uma pergunta que vocês podem fazer. Afinal, o que é técnica monitória? Vou tentar explicar para vocês de forma simples aqui, direta. O que é técnica monitória? Para a gente entender o que é técnica monitória, a gente tem que entender o seguinte, ó. Qual que é o nosso procedimento padrão? O que normalmente a gente... Qual que é o procedimento modelo que a gente tem quando a gente pensa no processo civil?
No processo civil a gente pensa o quê? O procedimento padrão é que você parta da cognição para a execução, né? Primeiro você conhece, diz quem tem razão, quem não tem, para depois você executar. Não é assim? Não é assim que a gente faz todo dia aí no fórum, nos tribunais? Por exemplo, se você ajuiza uma ação de cobrança, você pede a condenação do réu, né, no pagamento de importância X. Aí o réu é condenado e depois você pega essa sentença e executa mediante cumprimento de sentença. Não é assim? Então, primeiro conhece, diz quem tem razão, depois cumprimento de sentença, depois executa. Pois bem, a técnica monitória ela vai inverter essa lógica. Você não vai sair da cognição para a execução, você vai inverter essa lógica, né? Você vai partir do pressuposto que a situação que é narrada pelo autor na inicial, que ela é verdadeira. E se o réu... Então você parte do pressuposto que o autor tem razão. E se o réu não concordar com isso, deve ele, o réu, tomar a iniciativa do contraditório e discutir a questão. Então veja, você parte do pressuposto que o autor tem razão, e se o réu não concordar, ele é que tem que tomar a iniciativa do contraditório e da cognição. Ele é que tem que fazer alguma coisa. Normalmente, a lógica comum, padrão nosso, é o contrário, né? A iniciativa da cognição é do autor, né? O réu só se defende, etc. Aí não. O juiz já parte do pressuposto que o autor tem razão e o réu, que se não concordar, é ele que tem que tomar a iniciativa da cognição. Então veja, a técnica monitória é uma técnica que já existe na ação monitória. Esse nome ação monitória, lá que é um procedimento especial, ele não é à toa, né? Eu vou até mostrar para vocês, vamos ver lá o artigo 700 do novo CPC. Lá no artigo 700 fala assim, ó, começa lá o capítulo 11, fala da ação monitória. Aí fala assim, ó, artigo 700, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa infungível a entrega de coisa fungível ou infungível, ou do bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer e não fazer. Então, em suma, né, se você tiver um documento, uma prova escrita sem eficácia de título executivo, se for pagamento de quantia certa, entrega de coisa ou obrigação de fazer e não fazer, você pode ajuizar essa ação monitória. Mas olha como é que é o procedimento da ação monitória. Lá no 701 fala assim, ó, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa ou de execução das obrigações de fazer e não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários de advogados de 5% do valor atribuído à causa. E no 702, independente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Eu vou pedir para manter na tela um pouquinho esse artigo, só para fazer dois comentários. Vejam lá, artigo 701 e 702. Vamos ver aqui na tela do seu computador aí, ou do smartphone. Quando fala, se o autor tiver, lá no artigo 700 a gente viu, né? Se o autor tiver prova escrita sem eficácia executiva, olha no 701, o juiz, a partir do pressuposto que o autor tem razão, e já vai expedir o mandado para cumprimento do pagamento da obrigação. Para cumprimento da obrigação. Não é expedir o mandado para citar o réu para ele se defender. Já vai partir do pressuposto que o autor tem razão e o réu não tem. Então o réu já é citado para pagar. Veja como é que é a lógica. Se o réu não concordar com isso, aí lá no 702 fala, se o réu não concordar, ele, réu, é que poderá iniciar o contraditório e a cognição mediante a apresentação de embargos. Então veja, ordena a expedição do mandado para pagamento. Né? Repito, não é citação para o devedor se defender, é para pagamento. Então, se o réu não concordar, ele é que deve tomar a iniciativa do contraditório e opor embargos. Então, veja, a técnica monitória, ela inverte a lógica e parte da execução para a cognição. Ou seja, já executa, pague aí. Réu, você tem 15 dias para pagar. Já parte do pressuposto que o autor tem razão. É diferente da lógica do procedimento padrão que a gente tem, que é o comum, né? Que sai da cognição para a execução. Primeiro diz quem tem razão para depois executar. Não. Isso aí seria o mais normal, né? A técnica monitória inverte isso, parte da execução para a cognição. Se o réu
quiser, ele que toma a iniciativa do debate, do contraditório e vai impugnar isso. Então, você vai inverter essa lógica aí que você já conhece, que é o nosso procedimento padrão. Agora, então eu falei que existe a técnica monitória, que é essa inversão, né? Ao invés de cognição para execução, execução para cognição, que é usada na ação monitória. Também é usada na estabilização da tutela antecipada, mais à frente eu vou mostrar por quê. Mas isso, eu queria deixar isso claro, não é novidade na história do direito. Se você estudar isso na história do direito, aí eu estou lembrando aqui do Giuseppe Chiovenda, né? Que, a meu ver, pelo menos para mim, é um dos maiores estudiosos e conhecedores da história do direito processual, né? O Chiovenda, ele mostrava lá que isso existia, essa técnica monitória, desde o direito medieval italiano. Na Idade Média já existia isso na Itália, né? No direito medieval, na Europa como um todo, né? Então, isso já existia, inclusive, desde o direito romano. Então, essa lógica de inverter de cognição para execução, de execução para cognição, ou seja, a técnica monitória, já é uma técnica muito antiga, né? Não é novidade, não. Então, tanto na ação monitória, que eu acabei de mostrar para vocês, quanto na estabilização da tutela antecipada, ambas adotam a técnica monitória. Só que, vejam, ambas adotam técnica monitória, mas só que tem algumas diferenças. Então, eu até elaborei um quadro para vocês, que eu vou pedir para projetar também, que eu falo o seguinte, ó, olha a comparação que eu fiz aí. Ó. Na ação monitória, você pressupõe que o autor, que tem prova escrita sem eficácia executiva, ele tem razão. Então, na ação monitória, exige, para você fazer essa inversão, para usar a técnica monitória na ação monitória, o autor tem que ter uma prova escrita sem eficácia executiva, da obrigação. Senão, não vai poder usar a ação monitória, não vai poder usar a técnica monitória. Né? Na tutela antecipada estabilizada, ela pressupõe que o autor tem razão, né? Se ele tiver a seu favor, o autor, uma tutela antecipada liminar, sem que o réu tenha impugnado. Então, veja, na tutela antecipada estabilizada, ela não tem a obrigação, o autor não tem a obrigação de apresentar uma prova escrita sem eficácia executiva, não. O que faz estabilizar a tutela antecipada e aplicar a técnica monitória é o quê? Além da inserção dessa intenção na petição inicial, você ter uma decisão, uma tutela antecipada liminar a seu favor e não ter a impugnação do réu. Isso faz com que você pressuponha que o autor tem razão. Além disso, você perceber bem, lá na ação monitória, você expede o mandado para pagamento, para entrega de coisa, obrigação de fazer e não fazer, a favor do autor e contra o réu. Né? Não é assim que a gente leu lá nos artigos 700, 701 e 702? Na tutela antecipada estabilizada, você vai estabilizar, o efeito é a estabilização da tutela. Você vai estabilizar a favor do autor e contra o réu, né? Então, enquanto na ação monitória você expede o mandado de pagamento a favor do autor e contra o réu, na tutela antecipada estabilizada você simplesmente vai estabilizar a tutela a favor do autor e contra o réu, né? Outra coisa, na ação monitória, se o réu não concorda na ação monitória, ele deve tomar a iniciativa do contraditório, tomar a iniciativa da cognição e embargar no prazo de 15 dias. Está lá no artigo 702. Na tutela antecipada estabilizada, se o réu não concorda, ele vai tomar a iniciativa do contraditório da cognição, só que não via embargos ou outra medida, via ação de revisão, reforma ou invalidação no prazo de até 2 anos, conforme está escrito lá no parágrafo, está previsto, melhor dizendo, no parágrafo 2º, nos parágrafos do artigo 304. Né? O prazo de 2 anos não está no parágrafo 2º, não, mas a previsão da ação está lá no parágrafo 2º do artigo 304. Então, vocês entenderam, e aí, vejam, ambas, tanto a ação monitória quanto a estabilização da tutela antecipada, adotam a técnica monitória, essa inversão, né? A iniciativa do contraditório é do réu. Parte do pressuposto que o autor tem razão. Cada uma por seu motivo. Uma porque tem prova escrita, o outro porque a tutela antecipada estabilizou, né? Então, mas vejam que tem diferenças, né? Algumas diferenças. Mais à frente, eu vou falar de outras diferenças também, entre a estabilização da tutela antecipada e a ação monitória, né? Mas, de toda forma, desde já eu já pergunto para vocês. Vocês entenderam? Por que tanto a tutela antecipada e estabilizada quanto a ação monitória adotam a técnica monitória? Entenderam isso? Ficou claro? Pois bem. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu já vou adiantar para você, já está tratado esse tema. Existem outras diferenças
entre a técnica monitória que você usa na ação monitória e lá na estabilização da tutela antecipada? Existem outras diferenças entre ação monitória e estabilização da tutela antecipada quanto à técnica monitória que a gente vai usar? Existe também. Então, nós vamos ver, né, que... E aí eu vou pedir também para projetar para vocês um quadro que eu fiz para facilitar, para ser didático, né? Que na ação monitória, como eu já falei com vocês, o instrumento de prova tem que ter prova escrita sem eficácia de título executivo. Na estabilização da tutela antecipada, não. Qualquer instrumento de prova você pode utilizar. A lei não limita o que você tem que usar para estabilizar a tutela antecipada. A lei não fala. Então você pode usar qualquer meio e qualquer instrumento. Na ação monitória, você gera coisa julgada, material. Por disposição expressa de lei, você vai ter coisa julgada. Na tutela antecipada estabilizada, você não vai gerar coisa julgada, né? A tutela só vai estabilizar, mas isso não quer dizer que vai gerar coisa julgada. Portanto, outra conclusão que a gente pode chegar é o seguinte, que na ação monitória você vai poder usar a ação rescisória, porque a ação rescisória você usa para decisões transitadas de julgado. Ao passo que na tutela antecipada estabilizada, não. A princípio, você não pode usar, pelo menos, em princípio, não me parece cabível a ação rescisória, né? Porque você não tem coisa julgada, então como é que você vai usar a ação rescisória? Não tem muito sentido. Então, dito isso, né, e para que vocês não fiquem muito cansados, como eu falei com vocês no início do vídeo, eu vou dividir essa exposição em 2 vídeos menores. A gente conclui essa primeira parte dessa exposição da estabilização da tutela antecipada. Eu espero que vocês acompanhem o desenvolvimento desse tema na segunda parte do vídeo e eu espero vocês até lá, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Na primeira parte, nós estamos tratando da estabilização da tutela de urgência antecipada, né? Nós já gravamos o primeiro vídeo, que a gente fez uma introdução sobre o tema, a gente viu que a estabilização da tutela antecipada só existe, portanto, na tutela antecipada, não existe estabilização da tutela cautelar. A gente viu o que significa estabilização, né? Que é tornar a decisão imutável, impassível de revogação, pelo menos no mesmo procedimento. Nós vimos qual que é o significado que a gente pode dar, que a gente deve dar, melhor dizendo, a palavra recurso no artigo 304. Né? Nós vimos que existem divergências entre os autores, mas que eu me posicionei na forma que a palavra recurso no artigo 304 significa qualquer meio de impugnação. Né? Então, se o réu impugnar, ela não estabiliza. A tutela antecipada não estabiliza. Por qualquer meio, né? A impugnação. Pode ser por contestação, pode ser por petição, pode ser por qualquer meio. Nós vimos também o que é técnica monitória. Né? Nós vimos o que é técnica monitória, como é que se aplica a técnica monitória na ação monitória e na estabilização da tutela antecipada. Então nós vimos isso tudo já no primeiro vídeo. Na segunda parte, que é nesse segundo vídeo, a gente vai aprofundar mais nesse tema. Farei algumas perguntas de ordem técnica, algumas até que eu já respondi de forma subentendida no primeiro vídeo. Né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais, voltar a fazer essas perguntas e para a gente entender um pouco mais a prática disso, como é que são os efeitos disso e algumas posições doutrinárias que já existem sobre esse tema. Né? Eu vou tentar responder. É lógico que a gente está no início da vigência do CPC de 2015 e os tribunais superiores ainda não se posicionaram sobre esses temas. Né? A gente não tem posicionamento dos tribunais. É lógico que isso pode mudar no futuro, né? A doutrina evoluir, os juristas refletirem um pouco mais e o Tribunal Superior às vezes se posicionar de forma diferente do que a doutrina se posiciona. Só que de toda forma nós vamos nos arriscar aqui. Eu vou tentar fazer essas perguntas e tentar responder para vocês. Né? Eu vou fazer as perguntas e ao mesmo tempo, e logo em seguida eu vou tentar responder. Então a primeira pergunta que eu queria falar para vocês, eu vou até pedir para projetar, para ficar didático. A primeira pergunta é a seguinte: a tutela antecipada, estabilizada, por ser imutável, ela gera coisa julgada? A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo. Mas então, que fique claro. Né? O fato dela ser estabilizada não quer dizer que nós teremos coisa julgada. Né? Sobre essa liminar que foi concedida, a tutela antecipada liminar. Então, o fato dela ser estável, imutável, não quer dizer que existe, que ela gera coisa julgada. Né? Por quê? Se você pegar lá os parágrafos 2º e 3º do artigo 304, você vai ver que ele é muito claro, ele não deixa muita dúvida, não. Porque nós vimos, né? Por exemplo, eu vou pedir para projetar de novo, que aí vocês vão poder acompanhar a leitura comigo aqui. Lá no parágrafo 2º do artigo 304 fala assim, ó, qualquer das partes
poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. E parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Existem outros parágrafos, eu vou mostrar para vocês depois, que isso fica até mais claro, né? Fica até mais claro. Que não existe coisa julgada na tutela antecipada estabilizada. Se você quiser alterar a liminar que foi estabilizada, você vai ter que ajuizar essas ações, né, essa ação do parágrafo 2º, parágrafo 3º e outros parágrafos que está previsto aí no artigo 304. Né? Então, no mesmo procedimento, você não vai poder impugnar, reformar, modificar a decisão. Você vai ter que ajuizar uma ação autônoma. Mas não existe coisa julgada. Né? Não existe coisa julgada. Nós vamos ver depois, mais adiante, tem outros parágrafos que isso salta aos olhos. Né? Veja também o que diz os parágrafos 4º e 5º do artigo 304. Eu vou pedir também para projetar para vocês, a gente vai fazer a leitura. Olha, vai falar um pouco mais sobre essa ação. Vai falar assim, ó, parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então, veja, o parágrafo 4º fala lá, se a parte quiser reformar, invalidar a decisão liminar, ele não vai poder fazer isso nos mesmos autos, já que estabilizou, né? Ela se tornou imutável. Ele vai ter que ajuizar uma outra ação. Então, para isso, ele vai ter que requerer o desarquivamento dos autos, lógico, especialmente se for cartular, se for papel, né? Mas ele vai requerer o desarquivamento dos autos para instruir essa petição inicial, né? E depois ajuizar essa ação. Lógico, se for eletrônico, isso é mais fácil, né? E aí o parágrafo 5º vai trazer mais detalhes sobre essa ação. Vai trazer o seguinte, ó, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º desse artigo extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Vocês lembram que nós vimos, né, que o parágrafo 1º fala lá que uma vez estabilizada a tutela antecipada, o juiz vai extinguir sem resolução de mérito, mas vai manter a estabilização da tutela, né? Foi isso que a gente viu. E se a gente quiser rever a decisão, terá que ajuizar uma ação que está lá no parágrafo 2º. Você pode, parágrafo 4º, instruir a petição inicial, né? Desarquivar e instruir a petição inicial, mas vai ter que ajuizar uma ação autônoma. E o juízo competente para processar e julgar essa ação de revisão, modificação da tutela antecipada estabilizada, é o mesmo juízo que prolator liminar. Então vai haver prevenção do juízo, né? Prevenção vem pré, venire, vir antes, né? Então qual que é o juiz que deu a decisão? É aquele? É da primeira vara civil? Então eu vou ajuizar essa ação de revisão, modificação, etc., lá na primeira vara civil, né? Então é o mesmo juízo. E você vai ter 2 anos, até 2 anos, contado da ciência da decisão que extinguiu, aquela do parágrafo 1º, para poder ajuizar essa ação, né, de revisão, de modificação. Então, vejam, é necessário, parágrafo 4º e 5º, deixa claro o quê? Que é necessário instaurar um novo procedimento, uma nova ação, para rever essa tutela antecipada. No prazo de 2 anos, que me parece, esse prazo parece decadencial, não é um prazo prescricional, não. Então, vejam, isso tudo, toda essa leitura que a gente fez, esse estudo que a gente fez, comprova que a cognição para a concessão dessa liminar de tutela antecipada, ainda que ela seja estabilizada, ainda que ela se torne imutável, ela não é uma cognição exauriente. Ela continua a ser cognição sumária, porque você não vai gerar coisa julgada material, você vai poder revisar depois mesmo sem ação incisória. Então, o fato de ser estabilizada não quer dizer que a cognição é exauriente. A cognição continua a ser sumária. Um juízo de probabilidade, não um juízo de certeza, como a gente teria na coisa julgada material, mediante a cognição exauriente, né? Então, a tutela antecipada e estabilizada, ela continua a ser provisória. Ainda, vou colocar assim, ainda que ela seja estabilizada, a cognição é sumária. Ela ainda pode ser revista por uma ação específica. Vamos falar dessa forma, né? Pois bem, agora para esse assunto ficar claro em relação a coisa julgada, se tem coisa julgada ou não tem, o parágrafo 6º ele é explícito. Eu vou pedir para vocês também, vou pedir para os nossos colegas projetarem também na tela o parágrafo 6º, porque lá no parágrafo 6º fala assim, ó, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada,
mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Então, vejam, vou pedir para manter um pouco mais a tela. Olha lá o parágrafo 6º, ele é explícito. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Vai ter estabilidade, mas você só vai poder afastar essa decisão mediante o ajuizamento dessa nova ação que eu expliquei para vocês, né? Então, vejam, a cognição, ela continua a ser sumária, isso é o que me parece. Por quê? Porque ela não é capaz de gerar coisa julgada material. Então, a cognição continua a ser sumária, é juízo de probabilidade ainda, não é juízo de certeza, né? Então, você não vai ter ação incisória sobre isso, não tem coisa julgada. Então, tem essa ação específica que está prevista no parágrafo 2º e seguintes, né? Uma questão de ordem prática que vocês podem estar se perguntando, especialmente os advogados, né? Os advogados devem estar se perguntando o seguinte, peraí, o réu teria alguma vantagem ao ficar inerte, ao esperar a estabilização? Quer dizer, o réu teria alguma vantagem em ficar inerte diante da estabilização da tutela antecipada? Respondo para vocês, porque é uma dúvida que pode surgir na ordem prática, né? Peraí. O réu pode falar, não, eu vou preferir recorrer, eu vou preferir contestar. Que vantagem que eu vou ter de não fazer nada? Tem vantagem? Tem vantagem, sim. Qual que é a vantagem? A vantagem é a ordem prática. O réu ele vai ver diminuído para ele os custos do processo, né? Então ele não vai ter que pagar custos processuais, por quê? Porque, pelo menos, grande parte dos autores processualistas, nossos colegas, estão falando o quê? E eu concordo com essa analogia. O parágrafo 1º do artigo 701, que fala da ação monitória, ele dispensa o pagamento das custas processuais, né? E você vai ter, além de dispensar o pagamento das custas, por analogia, né, por aplicação analógica do parágrafo 1º do artigo 701, você também vai reduzir o percentual de honorários advocatícios. Porque a gente vai aplicar aí, por analogia também, o CAPT, lá, a regra do CAPT do artigo 701, que fala o quê? Que você vai pagar apenas 5% de honorários advocatícios. Então, não tenha dúvida que o réu, ao optar por não recorrer e não contestar e não impugnar a liminar concedida, né, e estabilizada, ao optar por deixar a estabilização acontecer, ele vai reduzir o número, as custas e os honorários. Ele vai ter que pagar menos, vai ser menos oneroso para ele. Então, não deixa de ser um estímulo para que o réu não recorra e ele aceite a estabilização da tutela antecipada que foi deferida. Não é? Concordam? Outra questão. O autor, outra questão de ordem prática também para vocês. O autor, ele pode preferir aditar a petição inicial, prosseguir no procedimento ao invés de se beneficiar apenas com a tutela antecipada estabilizada? Ou seja, o autor pode falar assim, para mim não me interessa só estabilizar a tutela antecipada. Eu quero prosseguir no procedimento para chegar a uma coisa julgada material. Ele pode fazer isso? Pergunta bem prática, né? Então, o autor fala assim, não quero só a tutela antecipada estabilizada, eu quero coisa julgada. Eu não quero que essa discussão nunca mais seja objeto de discussão, né? A resposta que eu dou para vocês é que pode, o autor pode optar por isso, ele pode optar por formar coisa julgada material sobre o objeto do seu pedido, né? Ter uma cognição exauriente sobre esse seu pedido, né? Ele pode sim, ele pode optar por isso. Só que tem alguns detalhes. O autor, para conseguir que o procedimento continue e forme coisa julgada material sobre o objeto do pedido dele, ele vai ter que manifestar isso logo na petição inicial. Ele não vai poder, por exemplo, requerer estabilização da tutela inicial, falar que se o réu não impugnar, estabiliza, pronto, acabou, e depois falar assim, não, agora eu quero continuar, né? Isso não será possível. Nós vamos até ver adiante sobre a revelia, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas veja, o autor só vai poder requerer a continuidade do procedimento e a formação de coisa julgada material se ele manifestar essa intenção de prosseguimento lá na petição inicial. Além disso, ele não fará jus. Nesse caso, se ele requer prosseguimento do procedimento, ele não vai fazer jus à estabilização da tutela. Então, isso também tem que ficar claro. Se ele quiser formar coisa julgada material, cognição exauriente, ele não vai ter direito à estabilização da tutela. A tutela antecipada não vai ser estabilizada,
né? Ele vai prosseguir no procedimento, vai fazer o aditamento do seu pedido, né, da tutela com a tutela definitiva, e vai continuar esse debate em contraditório em cognições oriente. Mas a tutela não vai ser estabilizada, não. Né? Isso é uma opção que o autor tem. O autor pode requerer a estabilização ou não. Se ele fez a inicial, ele não vai poder depois requerer o prosseguimento. Né? Então, veja. E aí eu vou repetir isso, porque isso é uma questão de ordem prática muito importante. Os juízes e os nossos colegas advogados têm que ficar muito atentos a esse detalhe. O autor não poderá requerer estabilização da tutela antecipada na inicial, ele não vai poder requerer estabilização da tutela antecipada e depois, diante da inércia do réu, requerer o prosseguimento feito. Ele não vai poder fazer isso. Ou ele requer a estabilização da tutela na inicial, ou ele deixa claro que vai requerer o prosseguimento do procedimento. Ou um ou outro. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Está lá. Requer-se porque o autor ele pode ter interesse em formar coisa julgada material, sim. Ele pode não se contentar com a estabilização. Quer ver o exemplo aqui? Ó? Se uma mulher, por exemplo, está sendo agredida pelo marido, e ela quer se divorciar dele, ela quer se divorciar. Mas o que ela faz? Está sendo agredida? Então ela fala assim, ó, peraí, eu vou requerer uma liminar de separação de corpos para afastar o agressor de casa e depois eu vou requerer o divórcio. Para ela não basta a separação de corpos, uma liminar para tirá-lo de casa. Isso não basta, ela quer o divórcio, ela quer às vezes contrair novas núpcias, casar com outra pessoa, então ficar livre, né, da pessoa, etc. Então quer dizer, o que vai acontecer? Ela, nesse caso, ela não vai requerer estabilização da tutela. Ela não vai requerer. Ah, eu quero só a separação de corpos. Não, eu não quero só a liminar. Ela quer o liminar e quer o divórcio. Então, o que ela faz? Ela vai colocar na inicial isso. Olha, quero a separação de corpos via liminar, tutela antecipada liminar, antecedente, mas eu vou fazer o pedido de tutela definitiva, que é o pedido de divórcio. Eu vou abrir mão dessa estabilização. Né? Outra coisa, outro exemplo. Você pode, por exemplo, requerer a retirada do nome de alguém no SPC e o pedido de indenização. Às vezes a pessoa ela não quer só retirar o nome dela do SPC ou do Serasa. Ela quer retirar o nome, mas ela quer também indenização. Então ela vai colocar isso inicial. Ó, eu não quero só a estabilização da tutela, não. Porque se ele requerer só a retirada do SPC, do nome do SPC ou do Serasa, né, falando que é a estabilização da tutela, o juiz pode conceder a liminar, vai tirar o nome da pessoa do SPC, do Serasa, etc., e aí a pessoa não vai poder requerer a indenização, só se for outra ação autônoma. Mas nesse procedimento, não. Então, se ele quiser a indenização, ele vai ter que colocar isso inicial. Ó. Eu não quero só a estabilização da tutela. Eu quero eliminar para tirar meu nome do SPC, do Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito, ou do Serasa, mas eu quero também a indenização. Então, eu quero o prosseguimento do procedimento. Né? Então, ele tem que colocar isso claro no inicial. Né? Bom, além disso, uma outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte. Nesse caso específico, já que eu falei um pouco, já trazendo aquele tema que eu adiantei para vocês. Ó. Nesse caso específico, vamos imaginar, o autor requer a estabilização da tutela e fala que se for deferida a liminar para ele, já está satisfeito. Né? Aí ele percebe que o réu não apresentou contestação e nem recorreu. Ele conseguiu eliminar e o réu não apresentou contestação nem recorreu. Veja, então, diante disso, diante da inércia do réu, ele pode requerer o prosseguimento do procedimento para aproveitar a revelia. Então, quer dizer, ele aproveitou que o réu... Ele falou assim, oh, beleza, o réu foi revel. Então, eu vou aproveitar que ele foi revel, que ele não fez a defesa, eu vou desistir daquela ideia lá da estabilização e vou continuar no procedimento. Já que ele não apresentou defesa, eu quero agora a coisa julgada, eu vou fazer outros pedidos aqui. Será que o autor ele pode fazer isso? Né? Ele pode fazer isso? Requerer estabilização e depois, diante da revelia, requerer o procedimento da ação? Prosseguimento da ação? Bom, aí eu vou me posicionar da seguinte forma, e aí eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio. Né? Se ele já fez o pedido de estabilização na inicial, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso, não tem sentido ele fazer isso. E aí eu vou explicar o porquê. Quem explica isso bem, o nosso colega lá da Bahia, o professor Fred Dier, ele explica isso bem. O que ele fala? Ele fala o seguinte, eu concordo com ele. Ele fala assim, ó, se o autor pediu a tutela antecipada antecedente, fez o pedido expresso de estabilização lá do caput do artigo 303, parágrafo 304, parágrafo 5º, né? Se ele já fez isso, ele já sabe que em caso de omissão do réu, de inércia do réu,
ele terá a seu favor a estabilização. E o prosseguimento vai ser encerrado, porque sem resolução de mérito, conforme o parágrafo 1º do artigo 304. Então, ele já sabe isso, ele já fez o pedido inicial, já sabendo que se o réu for inerte, não vai ter, ele não vai poder continuar na ação. Só que aí vocês têm que lembrar o seguinte, aí tem um detalhe que eu acrescento aqui, a observação do professor Fred, que é o seguinte, vocês têm que lembrar que, além disso, o contraditório, o princípio do contraditório, ele se liga à ideia de não surpresa. Você tem que saber as regras do jogo argumentativo. O processo é discurso acima de tudo, né? Eu lembrando aqui o professor Calmon de Passos, também da Bahia, né? O saudoso professor Calmon de Passos, ele falava que o direito é linguagem. Então o processo ele é discurso. Discurso processual, eu uso essa expressão nas aulas de pós-graduação. Então veja, contraditório ele se liga a não surpresa. Você tem que saber as regras do jogo argumentativo, né? Você não pode ser surpreendido. Então veja, o autor sabe que quando ele faz um pedido antecedente de tutela antecipada, e ele sabe quais são as regras do jogo. Se ele pede a estabilização, ele sabe que se o réu não se defender, a tutela vai se estabilizar e haverá extinção. Essa é a regra do jogo. Você não pode, né, o autor aí no caso, ele não pode se valer de estultícia, né, de esperteza, e diante da inércia do réu, ele requerer o prosseguimento do procedimento. Ele não pode fazer isso, né? O réu, nós vimos que o réu ele pode ter interesse na estabilização, de não contestar, pensando no seguinte, ó, eu nem vou impugnar essa liminar porque eu quero reduzir os custos, pelo menos eu sei que eu vou pagar menos. Então o réu ele confiou no autor. Muitas vezes ele abriu mão de impugnar a tutela antecipada para que ele possa diminuir os custos do processo. Por quê? Porque o autor colocou isso, esse pedido de estabilização, lá na petição inicial. O autor ele abriu mão de prosseguir. Então veja, permitir que o autor adite a petição inicial, mesmo já tendo requerido a estabilização, isso aí, falando em outras palavras, isso é malandragem, né? Isso é malandragem. Além de ser malandragem, quer dizer, ferir a boa-fé, isso é má-fé, né? Além de ferir a boa-fé, você vai ferir também a preclusão lógica, a preclusão consumativa. Por quê? Porque o requerimento de prosseguimento do procedimento, ele é incompatível com a manifestação que ele fez lá na petição inicial. Isso fere a lógica de preclusão. Né? Isso também é outro detalhe que eu queria acrescentar aí, a explicação do professor Didier, né? Então veja, você aceitar isso, que diante da revelia você vai mudar de ideia e vai requerer o prosseguimento do procedimento, você vai ferir a lógica do contraditório, vai ferir o princípio da não surpresa, isso fere a previsibilidade, né, do discurso argumentativo processual, né? E processo não é lugar de surpresa. Né? Isso que a gente vê às vezes em filme americano, norte-americano, de uma pessoa chegar em cima da hora com uma prova, né? Filme americano de tribunal, a pessoa chega lá no último dia, chega com uma prova lá, isso não existe. No processo, pelo menos no procedimento romano-germânico, pelo menos no nosso procedimento, no nosso processo, vamos falar assim, processo brasileiro, né? As nossas regras do jogo, a gente não tem isso não. A gente não pode ser surpreendido com algo, tudo tem que ser submetido previamente ao contraditório, né? Pois bem, então dito isso, então que fique claro, não pode se mudar a regra do jogo, requerer estabilização e depois, diante da revelia, requerer o prosseguimento do procedimento. Isso não é possível. Os juízes não podem permitir isso, né? Bom, além de ser má-fé, né? Uma outra pergunta. Aliás, eu vou fazer duas aqui, já de uma vez. A ação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 304, ela possui algum nome específico? O CPC dá um nome para ela? Ah, nome tal, né? E essa ação, ela seria declaratória, constitutiva ou condenatória? São duas perguntas que eu tenho que fazer. Tem algum nome específico? E ela seria declaratória, constitutiva ou condenatória? Bom, o parágrafo 2º do artigo 304 ele não vai trazer nenhum nome específico. Vocês podem pegar lá o CPC, vocês vão ver simplesmente o seguinte, que o parágrafo 2º do 304 fala assim, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada. Poderá demandar a outra no intuito de rever, reformar ou invalidar. Quer dizer, não dá um nome. Então, não tem um nome específico para essa ação. Mas uma coisa que me parece, eu queria compartilhar isso com vocês, é que essa ação não me parece meramente declaratória. Ela não parece meramente declaratória. Ela parece ser uma ação constitutiva negativa, ou uma ação modificativa, ou mesmo desconstitutiva, se vocês quiserem nominar assim, né? Mas ela me parece ser uma ação constitutiva. Por quê? Porque ela vai objetivar rever, reformar ou invalidar essa tutela antecipada liminar, estabilizada, que foi deferida. Então ela vai modificar isso aí.
Então, me parece uma ação que não é meramente declaratória, é uma ação, de fato, constitutiva, negativa, ou desconstitutiva, ou modificativa, como queira. Constitutivo, vamos falar dessa forma, que é o nome genérico que a gente pode usar. Né? Não é só meramente declaratória e nem apenas condenatória. Uma outra questão. O autor, ele pode, após a estabilização e a extinção, aí é uma pergunta um pouco diferente da que eu fiz antes, né? Eu falei assim, requerer o prosseguimento do procedimento. Aqui a pergunta é diferente. Ó. O autor, após a estabilização e a extinção, lá do parágrafo 1º do artigo 304, ele pode desarquivar os autos e requerer o prosseguimento da mesma ação, com qual objetivo? Com o objetivo de complementar a cognição da tutela estabilizada e transformá-la em definitiva. Então não é que ele vai complementar o pedido, não é que ele vai fazer um outro pedido de tutela definitiva, não. Ele vai fazer o quê? Ele quer transformar aquela liminar que ele conseguiu, que ele viu deferida, ele quer transformar aquela liminar que era estável, mas não tinha coisa julgada, em uma decisão definitiva, com cognição exauriente, com coisa julgada. Ele quer complementar essa cognição e dar um viés de coisa julgada a essa liminar que foi deferida. Ele pode fazer isso? Ele vai requerer o desarquivamento e ajuizar aquela ação para complementar a cognição e transformá-la em coisa julgada. Isso é possível? Não, não é possível também. Por que não é possível? Porque para fazer isso, no mesmo procedimento ele não pode fazer isso. Se ele quiser complementar essa cognição, dar uma cognição exauriente a ela, ele vai ter que ajuizar uma nova ação, uma ação autônoma, que vai ter cognição exauriente, com uma nova causa de pedido, um novo pedido, que é o pedido de tutela definitiva, para, vamos dizer assim, complementar essa cognição. Mas no mesmo procedimento ele não pode. Na mesma ação ele não pode. Ele pode ajuizar uma outra ação, pode até ser essa do parágrafo 2º, mas para complementar a cognição e transformá-la em definitivo. Mas não continuar na mesma ação. Tem que ser um novo procedimento. Né? E aqui uma pergunta é fácil de responder, que eu já até respondi. Qual que é o juízo competente para processar e julgar as ações? Essas ações aí que eu mencionei para vocês, tanto o autor quanto o réu podem ajuizar, lá do parágrafo 2º do artigo 304. Qual que é o juízo competente? Isso aí eu já respondi, é muito fácil. A competência funcional, a competência absoluta do juízo que concedeu a tutela antecipada e estabilizada. Né? Vocês podem ver lá no parágrafo 4º do artigo 304, que eu até já li para vocês, que lá fala que o juízo, inclusive, é prevento. Então é o mesmo juízo, aquele que deu a liminar é o que vai apreciar o mérito dessa ação aí de revisão, de modificação da tutela antecipada. Né? Essa é uma outra pergunta também que é fácil de responder. Uma outra questão. E aí veja, nós estamos aprofundando esse tema, né? Nós estamos aprofundando e estamos trazendo questões de ordem prática. A gente já sabe que a tutela antecipada estabilizada, dentro de 2 anos, ela não gera coisa julgada. Nós já sabemos isso. Ela não gera coisa julgada. Nesses 2 anos que você tem para ajuizar essa ação, de revisão, de modificação, de invalidação, você não tem coisa julgada. Então, dentro desses 2 anos, não tem. Só que, após o decurso desses 2 anos, ou seja, a pessoa não vai poder mais ajuizar essa ação do parágrafo 2º do 304. Se passar dos 2 anos, essa decisão vai gerar coisa julgada automaticamente? Pelo fato da pessoa não poder nem ajuizar a ação incisória e nem essa ação do parágrafo 2º do 304? Vai gerar coisa julgada? Resposta, tem controvérsias. Né? Os autores eles vão divergir sobre isso. Eu vou falar com vocês rapidamente o que eles pensam e vou me posicionar. Bom, vou começar o seguinte. Vou começar pelo Didier. O Didier fala assim, que não vai ter coisa julgada, que ela vai continuar estabilizada, mas não terá coisa julgada. Mesmo após os 2 anos. Os efeitos da decisão liminar se tornam estáveis, mas o conteúdo não. Então você vai ter os efeitos da decisão liminar estabilizados, mas o conteúdo, que seria algo que acontece na coisa julgada, ele não vai ter imutabilidade quanto ao conteúdo. Não vai haver aí reconhecimento judicial do direito do autor, que é o que acontece na coisa julgada, né? Você só vai ter estabilização dos efeitos da liminar. Então, portanto, não cabe a ação incisória. Não cabe. Então vejam, só para lembrar vocês, que nós já vimos isso, né? Que a ação monitória é diferente. Na ação monitória, a inércia do réu transforma a decisão provisória em decisão definitiva. Né? Isso, a gente viu isso. Só que por que acontece? E cabe inclusive a ação incisória, né? Por que acontece isso? Porque o regime da ação monitória é muito mais rigoroso que o regime da estabilização da tutela antecipada. Por que ele é mais rigoroso? Porque ele exige prova escrita sem eficácia executiva da obrigação.
Na estabilização da tutela antecipada não exige essa prova escrita. Então, o CPC ele é mais rigoroso com a ação monitória do que com a estabilização da tutela antecipada. Então, por isso que na ação monitória gera coisa julgada e é possível ação rescisória. Mas no caso da estabilização da tutela, e eu concordo com o professor Didier, não é assim que funciona, né? Só que outros autores, por exemplo, o professor Leonardo Greco, ele diz que há coisa julgada, que forma coisa julgada após os 2 anos. Passados os 2 anos de ajuizamento dessa ação do parágrafo 2º, que vai formar coisa julgada. O professor Daniel Mitidiero, ele diz que também vai formar coisa julgada. Só que justamente porque forma coisa julgada, que isso vai gerar uma inconstitucionalidade dessa regra, que seria inconstitucional, né, essa regra. Então, para mim, a posição mais acertada é mesmo do nosso colega lá da Bahia, o professor Fred Didier, porque uma coisa, eu concordo com ele, são os efeitos da decisão. Outra coisa é o conteúdo da decisão. Né? A gente tem estabilização, mas não tem o reconhecimento do direito do autor mediante a coisa julgada. É diferente. Uma coisa é lógico, que na prática, muitas vezes, os efeitos da estabilização, o autor vai usufruir desses efeitos da estabilização, como se fosse uma decisão transitada julgada. Na prática, muitas vezes, você não consegue identificar a diferença no ponto de vista da ordem prática, ou mesmo os efeitos práticos dessa decisão. Muitas vezes, tanto a estabilização quanto a decisão transitada julgada, o efeito prático às vezes é o mesmo. Por exemplo, se você tem lá, alguém requer uma liminar para fazer uma cirurgia de urgência. Bom, se ele quer fazer uma cirurgia para salvar a vida dele, ajuizou uma ação contra o plano de saúde, ou cooperativa médica, ou contra o hospital, contra o município, não importa. Então ele ajuizou uma ação para requerer uma liminar para fazer a cirurgia. Aí ele fez a cirurgia, salvou a sua vida, está bem. A tutela antecipada se estabilizou. Na prática, pouco importa se essa decisão, se ela gerou coisa julgada ou não. Ou se é só estabilização, ou se é coisa julgada. Pouco importa. O importante é que na prática ele fez a cirurgia e salvou a vida dele. Então os efeitos práticos disso, em alguns casos, na maioria dos casos inclusive, pode ser o mesmo. O efeito prático pode ser o mesmo. Embora nem sempre seja, né? Às vezes a gente pode ter efeitos diferentes, mas em muitos casos o efeito da estabilização e da coisa julgada, na prática, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não tem grandes diferenças, né? Uma outra pergunta. E aí eu quero enumerar para vocês depois na tela, para que fique claro. Quais são, afinal, os pressupostos para que ocorra a estabilização da tutela antecipada? Já falei sobre todos eles, mas eu queria enumerar para vocês. Requerimento, tem que haver requerimento da tutela provisória antecipada satisfativa. Então tem que colocar isso na inicial, né? Você quer isso, tem que requerer. Isso não é subentendido nem de ofício. Você não pode ter o aditamento da petição inicial pelo autor, né? Então, ou seja, a ausência de manifestação do autor pelo prosseguimento do procedimento para obtenção da tutela definitiva. Eu vou falar assim de forma clara. O autor tem que colocar na petição inicial que ele quer estabilização, que ele abre mão de prosseguir no procedimento. Além desse requisito, tem que ter o caráter antecedente, não pode ser incidental, né? E tem que haver a inércia do réu por qualquer meio de impugnação, como nós já estudamos aí. Então, você vai ver que os requisitos de estabilização, e agora sim, eu peço para projetar para você para ficar claro, ó, requerimento de tutela provisória antecipada, ausência de aditamento da petição inicial ou outra manifestação expressa do autor no sentido de prosseguir no procedimento, concessão de uma tutela provisória antecipada em caráter antecedente e inércia do réu. E pode ser do réu, pode ser dos litisconsórcios passivos, dos assistentes, né? Quer dizer, ninguém pode impugnar a liminar. Sem isso aí, a gente não tem a estabilização da tutela antecipada. Outra questão. O parágrafo 3º do artigo 303, ele vai dizer que se o autor não aditar o pedido, isso eu estou falando do 303, não estou falando do 304, não. No parágrafo 2º do 303, ele fala assim, que se o autor não aditar o pedido, haverá extinção sem resolução de mérito. Então, fala lá da tutela antecipada antecedente, né? Então, se não fizer o aditamento, o juiz extingue. Nesse caso, se o autor não aditar e o réu não impugnar a tutela concedida, o juiz poderá extinguir ainda assim a gente ter a estabilização da tutela antecipada que foi concedida? A resposta a gente já deu também, é muito fácil, né? Sim. Né? É sim. É possível. Se ele requereu isso, a estabilização,
o réu ficou inerte, é possível estabilizar, sim, sendo antecedente e cumprir esses requisitos que eu já mencionei para vocês. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, lembre-se que o autor, para conseguir estabilização, ele é obrigado a inserir esse pedido na petição inicial. Então, repito, não tem surpresa, ele tem que inserir isso. Então, nós teremos a estabilização da tutela antecipada, mesmo com a extinção. E se quiser, o réu, nós já vimos isso pela técnica comunitória, ele pode tomar a iniciativa do contraditório e ajuizar a ação do parágrafo 2º do 304. Né? Então a gente vai ter uma sentença terminativa, ou seja, sem mérito, de extinção, mas que vai declarar a estabilização. Então não deixa de ser diferente, não deixa de ser curioso em relação, se a gente comparar em relação ao CPC anterior, né? Que não tinha isso. A gente não tinha sentença terminativa mantendo os efeitos da decisão liminar, né? A gente não tinha, me parece, essa lógica no CPC anterior. Então vejam, eu queria separar para vocês o que diz mais uma vez aqui o nosso colega processualista Eduardo José da Fonseca Costa. Ele vai falar exatamente sobre essa questão da decisão. Ele vai falar assim, ó, vou pedir para projetar para vocês. Isto ocorre porque a estabilização da tutela antecipada faz um corte, interrompendo o complemento da cognição. Logo, a sentença que alude para o 1º do artigo 304 só terá uma função, dissolver a relação processual civil pendente, tendo em vista que a relação jurídica material controvertida já foi resolvida interinamente pela decisão antecipatória estabilizada. Aí ele complementa assim, termina assim, ó. Nesse sentido, a sentença será terminativa, sem qualquer carga eficacional ou eficacial de mérito. Não será de todo oco, porém, declarará a estabilização. Então veja essa parte final. Ó. Nesse sentido, a sentença será terminativa, sem qualquer carga eficacial de mérito. Ou seja, não terá eficácia de mérito. Não será de todo oco, porém, porque declarará a estabilização. Então, veja que interessante. Uma decisão terminativa, sem extinção, sem julgamento de mérito, mas que vai continuar a gerar efeitos porque ela foi estabilizada, né, quanto à parte da liminar. E já caminhando aqui para o fim, né, outras perguntas para a gente concluir essa parte. É possível a gente ter estabilização da tutela antecipada de urgência antecedente via acordo, ou seja, via negociação jurídica, lembra que o artigo 190 do CPC ele fala sobre negociação processual, sobre o uso da negociação no processo, né? É possível a gente ter uma tutela estabilizada, tutela antecipada estabilizada, via negociação? Se sim, o negócio jurídico firmado deverá observar os requisitos que foram antes apresentados? Resposta: sim. Será possível, é possível sim, estabilizar a tutela antecipada mediante o acordo e mais, mesmo o contrato. Você prevê no contrato a possibilidade da liminar e da estabilização. Fala assim, nesse caso, tem um contrato geral lá sobre qualquer tema, direito patrimonial disponível especialmente, e você coloca lá, ó, que em determinado caso a parte interessada pode requerer estabilizar a tutela antecipada, que ela vai ser estabilizada. Então, nesse caso, a gente vai poder colocar tanto no acordo, você negociar isso com autor e réu, negociar a estabilização, ou mesmo inserir no contrato isso, e ajuizar uma ação já requerendo a estabilização da tutela com base na cláusula do contrato. Só que nesse caso a gente não vai precisar observar todos esses pressupostos que eu expliquei para vocês de estabilização. Não vai precisar observar tudo isso. Basta a gente observar os requisitos lá do artigo 190 do CPC, que depois eu sugiro que vocês leiam também, quando tiver a oportunidade, o artigo 190, que é um artigo muito importante também desse novo CPC. Outra pergunta. E se houver acumulação de pedidos? Né? Você tem um pedido liminar e outro pedido definitivo. Né? É possível você ter estabilização somente para um desses pedidos? Sim, é possível. Não fere a lógica, é normal. Por exemplo, você vai ter uma estabilização parcial aí, né? Você vai ter retirada do nome do SPC, estabiliza. E a indenização, por exemplo, continua. Então você vai estabilizar quanto ao SPC, retirada do nome do SPC do Serasa, e vai continuar em relação à indenização. Isso seria, em tese, possível, né? A gente separar os capítulos, né? A gente separar os capítulos não só da sentença aí, mas da própria petição, separar os pedidos, né? Então isso é possível, basta o réu não impugnar especificamente a liminar que foi concedida. Ele vai poder, por exemplo, impugnar só a outra parte. Isso, em tese, seria possível. Você separa os pedidos, isso não fere nenhuma lógica dessa estabilização.
E nós já respondemos isso aqui vai ser muito rápido. Qual que é o prazo que as partes têm para rediscutir a tutela antecipada estabilizada? Qual que é o prazo? Nós já sabemos. Prazo de 2 anos, contados da ciência da decisão, conforme o parágrafo 5º do artigo 304, que eu já li para vocês. Eu já li para vocês, está aí na tela só para que vocês o revejam, mas 2 anos prazo decadencial, como nós já falamos. Também outra pergunta que eu já respondi nas entrelinhas. Quem tem legitimidade para ajuizar a ação? Só o autor? Só o réu? Ou ambos têm legitimidade? Essa ação do parágrafo 2º do artigo 304. Ambos. Os dois podem ajuizar essa ação. Né? Nós já vimos que eles não podem desarquivar os autos e requerer o prosseguimento na mesma ação. Isso eles não podem fazer. Mas ajuizar uma nova ação com base no parágrafo 2º do 304, ambos podem fazer isso, de acordo com o interesse de agir que cada um pode ter. Né? Já respondi também, mas eu acho que a gente tem que deixar isso claro. Após o decurso desse prazo de 2 anos para ajuizar essa ação, do parágrafo 2º do 304, caberá ação rescisória? Não. Pelo menos é o que me parece. Não parece que não vai ser possível fazer isso, não. Essa ação de revisão, de reforma, de validação da tutela antecipada, estabilizada, ela possui uma cognição mais ampla do que da ação rescisória. A ação rescisória, vocês devem lembrar que no CPC prevê lá quanto que você vai poder ajuizar essa ação rescisória, né? Quais são as hipóteses de ajuizamento, de cabimento da ação rescisória. Essa ação de revisão, de reforma e de validação lá do parágrafo 2º do 304, a cognição dela é mais ampla. A lei não vai limitar o que ela pode alegar. A parte interessada pode alegar qualquer matéria, é diferente da ação rescisória. Então, como não tem coisa julgada também, mais difícil ainda é ajuizar essa ação, né? essa ação rescisória. É lógico que a gente vai ter que esperar, né, o pronunciamento dos tribunais, saber o que eles vão dizer sobre todos esses temas que eu estou trazendo para vocês aqui. E eu estou posicionando com base no que os nossos colegas já escreveram, o que eles já entendem sobre isso, né? E também o entendimento também pessoal, interpretando o próprio CPC. A princípio, não me parece cabível a ação rescisória, porque não há coisa julgada, porque os efeitos é que se estabilizam, não é o conteúdo da decisão. Então, por tudo isso, não tem coisa julgada, não me parece cabível a ação rescisória, não. E eu fiz um quadro para vocês para tentar responder a pergunta: há diferença entre a estabilização da tutela antecipada e a coisa julgada? Aí eu retirei um quadro que foi elaborado pelo professor, nosso colega lá, Fred Didier, que ficou muito bem feito, muito interessante. Ele fala o seguinte, na estabilização da tutela antecipada, ela gera efeitos sobre, melhor dizendo, a estabilização ocorre sobre os efeitos da decisão, enquanto que na coisa julgada é o conteúdo da decisão. Enquanto na estabilização você não tem o efeito positivo, você não pode extrair uma certidão para depois usar isso com efeito de coisa julgada em outro processo, em outra ação, na coisa julgada você vai gerar efeitos positivos, você vai poder retirar essa certidão e usar para qualquer fim. Na estabilização da tutela antecipada, você só pode impugnar a decisão mediante essa ação autônoma de revisão, de reforma ou de validação. Ao passo que a coisa julgada, você não vai poder usar essa ação do parágrafo 2º do 304, você vai ter que usar a ação rescisória também no prazo de 2 anos. Em suma, espero que eu tenha aproveitado bem o tempo de vocês, que o vídeo não tenha ficado muito cansativo. Tentei responder algumas questões de ordem prática para vocês, para que vocês possam usar nos fóruns, nos tribunais. Eu espero que essa minha exposição sobre a estabilização da tutela antecipada, ela tenha sido útil para vocês, e de forma que eu agradeço muito essa oportunidade e espero encontrá-los em outra oportunidade também. Até a próxima.